Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 3/2, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais uma liturgia diária, nosso evangelho de hoje, que está em Marcos 10, de 17 a 27. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de hoje, Jesus ele nos mostra como é difícil entrar no reino de Deus. Gente, não dá para servir a dois senhores. A gente deve só almejar servir a Deus. A gente tem que só querer servi-lo. Mas para isso a gente tem um processo de desapegar, de se libertar das coisas que nós amamos, das nossas paixões daqui da terra. Isso é, tirar o que impede a gente de amar Deus de todo o coração. E na maioria das vezes, esse processo ele vai doer um pouco. Assim como o jovem, para aquele jovem doeu ouvir as palavras de Jesus para vender tudo, visto que ele era muito rico. Isso dói porque na maioria das vezes nós estamos conformados, estamos confortáveis com o que vivemos. Por isso Jesus fala que é muito difícil entrar no reino de Deus. Nosso coração ele deve estar somente em Deus, deve estar pronto para dar tudo por Deus se necessário. E sem nada que o atrapalhe de fazer isso. Ótima oportunidade a gente vai ter agora com a Quaresma. O jejum ele é uma ótima forma de deixar as paixões da terra para amar a verdadeira paixão, a única paixão que é Jesus. Então é uma dica fazer um jejum de alguma coisa que te agrada, que talvez te traz muitas vezes aquilo que pode uma hora te impedir de amar a Deus. Nem sempre aquilo te impede de amar a Deus, mas aquilo ocupa um espaço bem grande no seu coração que poderia estar sendo ocupado por Deus. Talvez um alimento que você goste muito, ou uma bebida que você goste muito, exceto a água, tá bom? A água é muito importante para a vida, senão a gente não consegue viver. E mesmo que isso te entristeça, assim como o jovem se entristeceu, mas antes de tudo é saber que isso é para Deus. Isso é para Deus. E Deus ele se agrada dos nossos sacrifícios. Por pequenos que sejam, os menores, os mais fracos sacrifícios, os piores que existem, mas ele se agrada. Se a gente faz de bom ânimo e principalmente se a gente consagra a Virgem Maria. E ela se apresenta de um modo muito mais belo a Deus. E assim Deus se agrada, porque ela sim sabe como glorificar a Deus. A gente tem que saber também que pelas nossas forças, Jesus disse,
Como é possível ser salvo? Perguntou o discípulo. E ele falou: para os homens é impossível. Para a gente é impossível. Mas para Deus não. E a gente só consegue ser salvo com a ajuda da Virgem Maria. Jesus escolheu vir para salvar o mundo por meio dela. Nós precisamos ir por meio dela para ser salvos. Ela que vai nos ajudar, ela que vai nos amparar e ela que vai falar assim: filho, este sim, este sim. Então, que a gente peça a ajuda dela nesse processo de te desapegar, de certo modo, para amar cada vez mais a ela e a Deus. Amém. Essa é a reflexão de hoje. Tenha um bom dia, fique com Deus. Tchau, tchau.